Olá, pessoal, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Como passaram a semana? Bem, né? Então tá ótimo. Bom, em primeiro lugar, quero pedir desculpas, né, aqui ao vivo, pela falha na nossa live. Pessoal, assim, nossa, a vida ela ficou assim, parece que o dia tá tão curto. E eu tava gravando uma aula pro primeiro, e daí você grava, você tem que gravar de novo, porque às vezes não ficou legal, você falou alguma coisa que não devia ou deixou de falar. Então, quando eu vi, assim, era quase 11h30 já. Aí que eu fui ver a mensagem da Natália, falei, putz, esqueci da live e tal. Mas olha, na live agora de sexta-feira, vai dar tempo de eu falar do impressionismo, que ele faz uma abordagem curta, e já começar a falar novamente aqui, né, da nossa revisão para a prova. Então, dessa vez, esse conhecimento que eu vou começar a revisão aqui, ele tem que ser assimilado agora, né? Ele tem que incorporar aí no conhecimento de vocês, porque nós não vamos mais retomar a esses assuntos. Então, vocês têm que se perguntar, poxa, eu sei, será que eu lembro que foi visto lá atrás, né? No Renascimento? Porque eu vou abordar do Barroco para frente, mas será que aquilo que a gente aprendeu lá do Renascimento foi incorporado, esse conhecimento? Vocês lembram o que que é uma Câmara de Maravilhas, por exemplo? Lembra que a gente falou lá daquele artista que ele viajou da Inglaterra lá para a Galeria Uffizi para aprender arte, né? O Johann, deixa eu lembrar aqui, ó, já que eu toquei nesse assunto, tá vendo? Zofani, Johann Zofani. Então, os mecenas, né, que foi eram os ricos comerciantes lá de Florença e Milão e essas cidades ricas, Roma, tal, Verona, eles foram os primeiros colecionadores de arte, né, os primeiros mecenas que começaram a patrocinar os artistas e dessa maneira também foram os primeiros colecionadores. Então eles tinham ali, né, as obras ali nos seus palácios, né, ou nos seus escritórios, que a palavra uffizi quer dizer ofício, que quer dizer escritório. Então era acima da casa deles, ficava em cima daquelas residências maravilhosas que eles tinham lá, esse escritório aí chamado Galeria, hoje é a Galeria Uffizi, né? Então, ele tanto é conhecido como Câmara das Maravilhas, como também Gabinete de Curiosidades, né? Então, será que a gente sabe? Vocês lembram disso? Importante lembrar, né? Mas aqui no capítulo 2 agora nós vamos falar um pouquinho de luz e sombra. Vou lembrar vocês, né, que toda vez que surge uma estética é para combater a estética anterior e as ideias, né, renovar as ideias. Então, a estética que nós vamos estudar agora, que a gente já viu, né, vamos retomar, é o barroco, o período barroco, que foi o período subsequente ao Renascimento. Então, nós devemos lembrar que essa época aí ela foi marcada pelas reformas religiosas. E a principal delas, né, que afetou muito ali a Europa, foi a reforma protestante. Então, o que que aconteceu? Rachou a Igreja Católica. Então, o que que a gente vai perceber? Que tem os pintores reformados e os pintores católicos. Acho que vocês estão lembrados disso, né? Então, qual que é a marca principal do barroco? É trabalhar com a luz e sombra, de tal maneira que as pinturas elas se tornam dramáticas. Por exemplo, a luz e sombra ela vai acentuar características do rosto da pessoa, ela vai valorizar a cena ali onde o artista está retratando, ela vai dar um destaque maior, ela vai direcionar os nossos olhos para onde o pintor ele quer que a gente olhe ali naquela cena que está sendo retratada. Então, esse tipo de pintura aí, ele ficou conhecido como iluminação dramática da cena. Então, a pintura ela se torna dramática, né? Se eu for olhar lá os mestres desse período aí que eu já vou falar, a gente vai ver que é uma pintura assim, há uma dramaticidade, né? Em toda a arte barroca. Então, o papel da luz e sombra é importantíssimo nesse momento, né? A gente sabe que as sombras e as luzes, elas criam atmosferas, né? Elas realçam, né, os lugares, enfim. O barroco, ele
ele teve a serviço da Igreja Católica principalmente. Por isso que a gente fala que o barroco, ele é a arte da Contra-Reforma. Então, por exemplo, a igreja, ela se aliou à arte para recuperar os fiéis. Então, existe muita arte barroca representada dentro das igrejas desse período aí. Agora nós vamos ver que os pintores reformados, eles já é uma arte que não está ali a serviço da religião, é uma arte mais livre. Então nós vamos ver outro tipo de cenas, né? Nós vamos ver cenas de costume, que são cenas ali caseiras, nós vamos ver paisagens, pessoas ali trabalhando, natureza morta, que é você retratar uma bandeja de flor, um vaso de flores, uma bandeja de frutas ali. Então, vai ter características variadas também aí nos temas da pintura barroca. Agora, quanto ao uso de luz e sombra, isso é uma prerrogativa da estética, né? Essa luz e sombra usada de maneira dramática. E pelos pintores católicos, isso aí emocionava as pessoas, comovia as pessoas que estavam ali observando aquela obra. Então, à medida que o barroco vai se desenvolvendo, ele também vai se tornando uma arte cada vez mais rebuscada, cheia de detalhes, né? Rica em detalhes, né? Com adereços, enfim. E a gente sabe também que o barroco ele não ocorreu só na pintura, ele abrange outras estéticas, ele vai abranger a escultura. A gente tem o Bernini, né, que é um grande escultor barroco, tem o êxtase da Santa Teresa, que ela é flechada, né, na hora que ela recebe o Espírito Santo, ela tá em êxtase, assim, ela tá fazendo aquela pose dramática, né? Então a dramaticidade ela tá em tudo. Ela tá na arquitetura, ela tá na pintura, ela está na música, ela está no teatro, em todas as linguagens da arte, tá? Sem exceção, em todas. Bom, vamos falar um pouco da pintura aqui, né? Então, nós temos os mestres pintores do Barroco. O primeiro que ele fala aqui é do Peter Paul Rubens. Ele era ali dos Países Baixos, ali da Holanda, mas era dos pintores católicos, tá? O Rubens. Mas a obra dele, ela é mais abrangente. Ele faz retrato de cenas, como essa daqui, ó, que é ainda uma cena que trata com tema mitológico, né, que a gente vai ver que era comum ali no Renascimento. Depois ele faz um retrato de uma pessoa que a gente percebe o que, assim, né, realça os traços da pessoa, né, esse jogo de luz e sombra aí, tá bom? Depois nós vamos ter, ali na Espanha, nós vamos ter o Velázquez, que é aquele pintor da corte do rei ali, ele vai retratar aquela obra As Meninas, que é uma obra-prima, assim, da história da pintura. Até hoje é muito estudada e há controvérsias, aparece o rei ali na pintura. O Velázquez, ele é, assim, é o principal pintor espanhol. Depois nós vamos ter também ali na Holanda, né? A Holanda, assim, foi uma fábrica de pintores barrocos. Nós vamos ter o Frans Hals, né, que ele também faz muitas cenas de costume. Aqui, por exemplo, ele vai retratar oficiais da milícia. Depois, na cena de baixo, aqui na página 38, ó, retrato de um casamento, né? Quer dizer, o casamento é uma cena de costume. Esse gênero é um gênero da pintura, cena de costume. Depois nós vamos ter também o William Kauf, que ele é um pintor que retrata principalmente natureza morta. Então, a gente vai ter aqui, ó, por exemplo, uma taça, né? Uma taça com guilda. Essa outra aqui, ó, uma sobremesa. Quer dizer, esse gênero aí é um gênero explorado por esse pintor. Depois nós vamos ter o grande mestre da arte barroca, que é o Caravaggio, que era um pintor italiano, né? Michelangelo Merisi, Caravaggio. Nossa, você fala Caravaggio assim, ele é o grande nome da pintura barroca. Ah, mas ele ficou conhecido porque ele, assim, ele continuou trabalhando, né, a serviço da Igreja Católica, né, através das obras dele, dessa dramaticidade da obra dele, você olha ali, você vê aquele Jesus ali sendo tirado da cruz, você se comove com aquela cena. Então, é uma pintura, assim, ele leva tão a fundo essa ideia da dramaticidade que a pintura dele chegou a ficar conhecida como tenebrismo, né? Tamanha era essa dramaticidade, a pessoa
Nossa, ela olhando aquilo, ela se comovia, assim, não tinha como a pessoa não se comover. Imagina lá na época, né, no século XVII, lá quando o barroco estava no seu, né, no seu resplendor, assim. E o barroco também, a gente sabe que ele se espalhou por toda a Europa, né, como eu falei aqui, Holanda, Países Baixos, Espanha ali, Itália, e ele vai chegar nas colônias aqui também, né? Por exemplo, o Brasil era uma colônia ali de Portugal. A gente vai ter um barroco tardio aqui, que é um barroco que chega aqui no século XVIII, que está muito representado ali, tem no litoral brasileiro, né? Por onde chegavam essas missões jesuítas, e também ali nas cidades históricas de Minas Gerais, dentro das igrejas principalmente. Mas ele não está confinado dentro das igrejas. Ele também aparece em outros lugares, tá? Não, ele está a serviço da religião, mas não está confinado dentro das igrejas. Então, por exemplo, tudo que lembre o movimento é barroco. Por exemplo, essa diagonal aqui, ó, se eu for analisar a estrutura da cena, eu tenho uma diagonal aqui, ó. Então, toda linha diagonal, ela sugere movimento. Então, o tipo de composição barroca, ela é diagonal, tem linha diagonal. No Renascimento, por exemplo, eram composições triangulares. No barroco, não, você vai ver a linha diagonal, que vai sugerir movimento. Por exemplo, uma fonte com água corrente ali é uma característica do barroco. Tudo que lembre movimentação é característica do barroco. Depois nós vamos ter um outro pintor aqui, holandês também, que é o Vermeer, né? É um pintor maravilhoso, Jan Vermeer. Tem a leiteira aqui, né? Isso aqui são cenas, assim, do dia a dia, né? Cenas do cotidiano. Depois nós vamos ter também um outro grande pintor holandês, que é o Rembrandt. O Rembrandt, ele foi importante, assim, porque você olha para as figuras que o Rembrandt pintou, você consegue perceber o que elas estão sentindo. Então, através do semblante das pessoas, ele consegue retratar, assim, emoções, sentimentos, né? Isso foi um ganho, assim, né? Que foi só possível através desse realismo que foi capaz através do uso da luz e sombra. Agora, aqui tem uma coisa que eu quero ler para vocês, ó. Olha o que ele fala nesse trecho aqui, ó. Eu achei interessantíssimo. Interessantíssima essa abordagem. Vou ler aqui para vocês, ó. Deixa eu achar. Olha o que ele fala, gente. As sombras, né? O barroco, o que predomina no barroco é luz e sombra. Sombra é treva. Então, por exemplo, as sombras que fascinaram o século, que veio depois da época do Renascimento, que foi uma época em que eles chamavam a Idade Média de Idade das Trevas. Olha só que interessante. Então, os renascentistas chamavam a Idade Média de Idade das Trevas, né? E depois eles foram enaltecer as trevas, né? Porque sombra é trevas. Então, olha que interessante, né? Essa colocação que esse autor faz aqui. E eu não tinha falado disso na aula passada. Isso é uma coisa que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Tá escrito aqui na página 35, ó. Então, o que era chamado de trevas, lá, né, ele tem um sentido diferente. Lá era a idade das trevas no sentido do conhecimento estar preso ali, né, dentro dos mosteiros, pela igreja. Agora, treva, a luz e sombra, né, que no caso também essa sombra representa trevas, mas é num outro sentido que ela está sendo falada, não é no mesmo sentido. Bom, o que eu não posso deixar de falar para vocês também é com relação à dramaturgia aí nesse período. Então, o nome que mais se destaca aí na dramaturgia barroca é de um pintor francês, é de um dramaturgo francês, desculpa, gente, é do Molière. Molière, assim, é o grande nome, né, do teatro dramático aí desse período. E o que ele vai tratar o Molière? Embora ele estivesse trabalhando para a nobreza e para a burguesia, as obras dele elas vão falar a todas as pessoas, né? Porque ele vai tratar o quê? De dramas da existência humana. Vai falar do homem. E o homem, seja pobre ou seja rico, ou seja de
qualquer classe social que ele venha a pertencer, ele é homem, né? Ele é o homem com sentimentos, com pensamentos, com ideias, que sofre emoções, né? Conforme aquilo conforme o meio que ele tá vivendo ali, tá certo? E conhecer o homem é uma coisa fundamental, né, gente? Falar disso, né, não é fácil, né? Você falar dos dramas da existência humana e do próprio homem. Então, a arte barroca é isso, tá? Então, já vou parando por aqui. Deu mais tempo do que eu imaginava, achei que fosse tomar menos tempo. E qualquer dúvida a gente tira lá na nossa live, então, tá bom? Dessa maneira já vou me despedindo. Um beijo grande para todos e nossa, tô me atrapalhando para falar. Ótima semana para todos com muita profissão, muita proteção. Tchau, tchau.